Queridos irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Rafael Teixeira. Estamos aqui para tratar da nossa lição de número 3, da Epístola de Paulo aos Efésios, que é o tema desse trimestre, que compreende abril, maio e junho. Estamos vendo com respeito à igreja. É um assunto profundo, espiritual. Das epístolas de Paulo, esta é, sem dúvida, a mais profunda, tratando sobre a igreja. E hoje estaremos tratando sobre eleição e predestinação. Verificaremos que esses termos são termos diferentes, consequentes, né? Uma coisa da outra, não tem nada a ver, não são sinônimos, como querem, por exemplo, os calvinistas aqui, com todo respeito à sua crença, a sua doutrina, e nós vamos verificar ao longo da lição o quão simples, por outro lado, um tema que muitos polemizam, mas nós vamos ver que esse tema ele é bem simples de compreensão e de assimilação e de melhor aceitação, não sendo aqui nem um pouco tendencioso, mas usando a palavra de Deus, né, dentro do seu contexto, nós vamos verificar tudo isso. Nós vamos começar a ver aqui em nosso texto áureo, que está em Efésios, aos Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz, e é muito esclarecedora para nós aqui, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nós podemos aqui já ver claramente que o Senhor Deus já havia determinado, e isso eu posso dizer com muita segurança, determinado, aqueles que creriam, aqueles que continuariam firmes, certo? Por quê? Porque Deus, na sua presciência, que é um dos braços da sua onisciência, ou seja, ele sabe todas as coisas, nós vamos perceber aqui, queridos irmãos, que Deus sabe quem vai crer nele, quem não vai crer. É disso que a palavra de Deus está falando. Não uma acepção que ao longo da lição nós vamos ver que alguns querem defender, alguns são salvos, outros não. Não é assim que Deus destinou. Olha, o Rafael é salvo e a sua esposa, os seus filhos não serão salvos. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Ele está dizendo que se todos nós crermos e ficarmos firmes, estamos predestinados à salvação, predestinados a morar com Jesus. Pois bem, nós vamos já adiantando, indo para o nosso comentário, nós vamos ver aqui na introdução o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, ou seja, a nossa interpretação bíblica sobre este assunto, e repito-lhes, nós vamos verificar o quão simples é de compreender este assunto maravilhoso. Aliás, é um assunto que nos traz conforto, que nos traz a certeza de servir a Deus com alegria, sabendo que o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, ele, na verdade, faz de tudo para que nos mantemos firmes, né, nos dá todas as condições para que permaneçamos na sua presença, e nós, de outra sorte, mesmo limitados, pecadores, nós vamos fazendo a nossa parte, nos esforçando, e o Senhor Deus, sim, compensa tudo isso com a sua graça, com a sua presença. Que coisa maravilhosa, que presente glorioso. Muito bem, a primeira parte da nossa lição diz aqui: eleitos para uma vida
santa e irrepreensível. E como subtópicos importantes aqui, a eleição divina, as condições da eleição, uma vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Vejamos bem aqui, uma rápida leitura, eu não vou me prender na leitura inteira da lição, mas de tratar os pontos, né? Como no livro, inclusive, nosso de apoio, está aqui, pontos nevrálgicos, né? O que quer dizer isso? Ponto nevrálgico é um ponto fundamental, é um ponto importantíssimo para a compreensão de tudo isso, né? A gente vai verificar, a gente vai falar aqui uns 40 minutos aproximadamente, mas o irmão vai verificar que tudo se resume no próprio título, né? Eleição e predestinação. Até voltando um pouquinho, se você notar a capa da lição de hoje, você vai verificar uma ilustração interessante aqui, né? Alguém desenhando desenhando aqui numa lousa várias pessoas ali, vários personagens e alguns apenas sendo assinalados, né? Mostrando a interpretação que muita gente tem, não é? Aquela interpretação, uma vez salvo, salvo sempre, e não é bem assim, né? Uma vez salvo, permaneça, e aí sim, essa consolidação, nós vamos ler quase no final um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que é muito esclarecedor para todos nós. Continuemos então. A eleição traz a ideia de escolha, aos Efésios 1:4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso, ela é cristocêntrica. Segundo, em que ponto se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa é aqui a resposta. O comentarista da Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, Donald Stamps, ele diz o seguinte: a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo e pela fé. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Novamente essa palavra, segundo a sua presciência. Veja, o plano de Deus já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Deus já pensava em mim, já pensava em você, pensava nos nossos antepassados, e vou aqui mais adiante. Pensava já naqueles que vão nascer ainda, naquele ser humano que mesmo de repente nesse momento está escorraçado da sociedade, né? Está esquecido pelas pessoas. Esse também, o sangue de Jesus e o plano de Deus faz parte para ele. Mas veja que nós não estamos aqui, repito, afirmando que aquele ali vai ser salvo e aquele não. Não, senhores. Se todos permanecerem, Deus é justo. Serão salvos. Se não permanecerem, doutra sorte, não é? A sentença aqui, ela é real. Não está firme, não permaneceu na salvação, naquilo que o Senhor Deus propôs, colocou e dando todas as condições, a presença do seu Espírito Santo, Deus é justo. Vai haver aí um julgamento, vai haver aí do próprio Deus, que é soberano, que é o justo juiz, não é? Não temos dúvida nenhuma que tudo isso será julgado e o Senhor Deus dará a sentença, certo? A palavra de Deus afirma isso, não é? O Senhor, sendo justo, vai julgar tanto os justos e os ímpios. Cada qual vai receber a sua parte. Amém? Muito bem. Temos aqui as condições da eleição, não é? Eu quero passar aqui para uma vida santa e irrepreensível, que é o terceiro subtópico. A leitura aqui do segundo subtópico, ela é maravilhosa, ela é esclarecedora para todos nós. Então eu já quero passar para o terceiro, para aproveitar ainda melhor o nosso tempo e entrarmos justamente naquilo que é mais fundamental nesse momento para todos nós. Eu vou ler aqui parte desse comentário.
Vejamos bem aqui, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, que é a palavra santo, significa separado do pecado. Você pode olhar lá em 1 Pedro, capítulo de número 1 também, e versículos de número 15 e 16, para reforçar. Eu vou até ler aqui, a gente vai verificar no texto bíblico, estou aqui com a minha Bíblia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui diz o Senhor Deus, não é? Então, nós temos que ser santos porque o Senhor é santo. Ele é santo e nos dá todas as condições para sermos santos também. Deus não nos largou, Deus não nos deixou e não nos deixa. Que maravilha esse Deus! Ele mesmo nos convida, Ele mesmo nos convence e nos dá, na nossa jornada cristã, todas as condições para permanecermos e sermos, portanto, vencedores, ou como Paulo escreve lá aos Romanos, mais do que vencedores. Continuando aqui, essa palavra irrepreensível, que está junto com santos e irrepreensível, nós vamos perceber o seguinte: ela quer dizer sem defeito e também inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Quarto subtópico aqui, importantíssimo para todos nós. Vou ler aqui para vocês. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Ou ainda severas, ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, mas, novamente aqui, santa e irrepreensível. Está lá no capítulo 5 e versículo 27, de também a epístola de Paulo aos Efésios. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Depois, se você quiser ver, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo número 18, está na nossa lição. Só para nós fazermos uma rápida reflexão aqui. Veja que aqui está falando de uma vida que nós tínhamos antes, uma vida de engano, do pecado, no pecado, do pecado, e agora Cristo, ele nos traz para a presença de Deus através, veja o processo, da nossa aceitação. É até meio estranho dizer, né? Que eu aceitei Jesus, na verdade, ele nos aceita por sua misericórdia. Essa troca, vamos dizer assim, eu entrego a minha vida e Jesus entra nela. Então agora começa um processo de santificação. E nós vamos então, através disso, abandonando. Veja que no tópico anterior nós vimos, nós somos separados do pecado, separados do mundo. Não viveremos mais daquela forma. Até porque isso não agrada a Deus. Nunca agradou enquanto criaturas. Agora, como filhos de Deus e tomando posse dessa filiação, nós vamos agora entrando no processo de santificação. Mas vamos aqui ver no tópico de número 2, voltando melhor ainda ao assunto, aqui é apenas para nós nos situarmos e verificarmos que, irmãos, temos que ser crentes, tá certo? Acima de tudo, arminianistas, calvinistas, pelagianistas, né? Tem até uma explicação para tudo isso, o tempo aqui não permite, mas está no nosso livro didático aqui de apoio à escola dominical. Nós vamos verificar o seguinte:
O que é mais aceito para todos nós, e biblicamente aceito, é justamente aquilo que é considerado o arminianismo, né? Que vem lá do Arminian, né? Aquele holandês que defendia justamente isso. Deus nos dá, em suma, né? Em suma Deus nos dá o livre-arbítrio, ou seja, é uma escolha. Mas vamos lá para o segundo tópico. Diz aqui, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, como nós já até vimos e tratamos um pouco antes aqui. Eu coloquei um rápido comentário aqui, o seguinte: podemos perguntar, quem são os eleitos? São todas as pessoas que aceitaram a Jesus e permanecem nele. Ao contrário do que acredita-se, onde Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição eterna. A leitura ainda do primeiro subtópico aqui, desse segundo tópico, mais uma vez vai tratar alguns termos no grego interessantes. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então a gente começa a desmembrar aqui e entender melhor. Veja, Deus elege. Elege o quê? Né? Elege, todos são, pelo sangue de Jesus, eleitos. Certo? Agora olha onde entra a predestinação agora. Predestinação. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E o que é determinante isso? Deus saber que este é salvo e aquele não é salvo? Não, senhores. O que é determinante aqui é quem vai ficar firme, e isso é individual, isso é escolha, e quem realmente não quer estar firme, não conseguirá, não consegue, não se firma, não aceita a palavra de Deus, ou os prazeres desta vida falam mais alto. Veja aqui, olha esse processo todo para que alguém realmente tenha certeza na sua escolha. E olha a palavra escolha quantas vezes no que a gente está falando aqui. Considerando ainda a lição. Por conseguinte, a nossa declaração de fé, que é aquele documento que nós temos, é o nosso credo apostólico, né? Baseado no credo atanasiano. Nós temos inclusive na porta da nossa sede lá o nosso credo certinho, para que todos vejam de forma resumida o que é que a gente crê. E diz nesse documento que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e, mais uma vez, perseveram até o fim. Vamos ler aqui Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 29 e 30. Ele é muito esclarecedor para nós. Se você está aí com a sua Bíblia, acompanhe com a gente. Diz aqui a palavra do Senhor. Olha como é esclarecedor. Paulo escreveu aqui: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas veja o que diz o versículo 30 ainda. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, mediante uma confissão aqui. E aos que justificou, a esses também glorificou. O versículo 30, inclusive, trata de um processo que começa, assim, com chamamento divino, não é? Predestinação aqui, não é? Daqueles que aceitam, certo? Inicialmente, por quê? Daqueles que aceitam. Porque prossegue aqui. Predestinou, chamou, e se chamou, alguém atendeu. E se chamou, alguém também não atendeu. Mas aqui a Bíblia está tratando de quem foi chamado e atendeu o chamado. Por quê? Olha o que vem na sequência.
justificação. Quem é que recebe a justificação? Quem confessa ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como Senhor, como dono da sua vida. Não que, ao contrário de tudo isso, não aceitou, vive postergando um convite, no mínimo para ir à igreja, quanto mais para entregar a sua vida para Jesus. E continuando, aos que ele justificou, aí fala da consumação de tudo. Ele também glorificou. Paulo, aos Efésios mesmo, ele está tratando que nós agora estamos em lugares celestiais. A igreja, não é? O ambiente da igreja, o ambiente, ainda melhor, que a igreja onde nós estamos, em nome de Jesus, ele é um ambiente celestial, é uma região celestial, um clima celestial. Que maravilha, que presente de Deus para nós. Ainda prosseguindo agora na nossa leitura, vamos continuar aqui no segundo subtópico, que tem coisas importantes para nós. Ele fala sobre filhos por adoção. Eu vou ler inteiro aqui esse subtópico. Diz aqui, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Tem alguns textos bíblicos aqui, Romanos 8,15, versículo 23, 9,4, Gálatas 4 e 5, e aos Efésios, mais uma vez aqui, 1 e 5. Você vai ver que esse versículo, e também o versículo número 4, é muito usado para embasar praticamente toda a nossa lição, porque ele é o cerne de tudo. Continuando, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Que prática? A prática da adoção. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Eu até tomei a liberdade de escrever aqui uma pequena nota no meu roteiro aqui, sobre o seguinte, se eu conseguir aqui abrir, né? Resumindo, é o seguinte, a providência divina aqui, de usar essa figura não conhecida entre os judeus, mas mais para os gentios, e que já era a prática dos romanos e gregos, ela é providencial para todos nós, né? Deus nos aceita como filhos agora, filhos adotivos. Porque quem eram os filhos originais? Olhando para a palavra de Deus, Deus escolheu lá, nos tempos de Abraão ainda, escolheu como povo seu os filhos de Abraão, ou seja, os hebreus, os judeus. Cristo veio para quem? Veio para os judeus, veio para os que eram seus. Olha o que diz o Evangelho, capítulo 1, né, Evangelho de João, logo nos primeiros versículos, que no princípio era o verbo era Deus, e aí diz mais adiante, ele veio para os que eram seus. No entanto, os seus não receberam. Isso aqui é uma referência ao povo judeu, que rejeitou Jesus, rejeitou a sua mensagem, e aí Paulo também vai tratar disso lá no capítulo 11 aos Romanos, praticamente no final, antes daquele louvor maravilhoso que começa no versículo 33 e culmina no versículo 36. Antes disso, Paulo falou, ele está falando sobre os judeus como uma oliveira, né? Jesus sendo a oliveira verdadeira, e que agora os ramos naturais foram cortados e ele enxertou a igreja, enxertou os gentios, enxertou a mim, enxertou o irmão, para que dessemos frutos. Por quê? Aqueles ramos naturais não estavam dando frutos. E frutos aqui tem muitos significados, dentre eles, anunciar a salvação às pessoas que necessitam. Os judeus, por sentirem-se um povo único, escolhido, como de fato o são, não é? Eles,